Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram, quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Ambrósio escreveu: O Senhor começou a libertar o homem da observância da antiga lei, não apenas pelo medo dos seus discursos, mas também pela sua conduta e obras. De onde continua: E aconteceu, num segundo primeiro sábado, que, passando ele pelos campos, os seus discípulos estavam cortando espigas de milho. O Senhor argumenta contra os defensores da lei por ignorá-la, citando o exemplo de Davi. E assim diz: E Jesus, tomando a palavra, repreendeu-os: Nem lestes isto? Um grande mistério está contido nisso. O campo é este mundo inteiro, a colheita do campo é a numerosa fertilidade dos santos, espalhados no campo da raça humana. As espigas daquele campo são os frutos da Igreja que foram colhidos pelo trabalho dos apóstolos, que se alimentaram do nosso avanço. E como se, separando os frutos das mentes da folhagem dos corpos, os trouxessem à luz da fé, através dos milagres ilustres das suas obras. Os judeus acreditavam que isso não era lícito no sábado, mas Jesus Cristo, ao contrário, pregando o benefício da nova graça, anunciou o lazer da lei e a obra da graça. Ele disse, no entanto, admiravelmente, segundo o primeiro, e não primeiro segundo o sábado, porque o sábado da lei, que era o primeiro, foi abolido, e aquele que era o segundo, tornou-se o primeiro. Portanto é chamado segundo sábado, por causa do número, e primeiro pela operação da graça. O sábado em que se concede o perdão é melhor que o outro em que se estabelece a pena. Talvez também seja chamado primeiro, pela predestinação do concílio, e segundo, pela sanção do decreto. Finalmente, Davi, um fugitivo com os seus companheiros, aparece na lei como Jesus Cristo e os seus discípulos, que se escondem do príncipe do mundo. Mas como se pode dizer que aquele que observava e defendia a lei comia pão e o dava a todos os que estavam com ele, aos quais não era permitido comer, exceto aos sacerdotes, senão para demonstrar por essa figura que o sacerdotal os alimentos passam ao uso do povo, seja porque todos devemos imitar a vida sacerdotal, ou porque todos os filhos da Igreja são considerados sacerdotes. Recebemos a unção do santo sacerdócio, oferecendo-nos a Deus como hostes espirituais. Se, então, o sábado foi feito para os homens, e se a sua utilidade exigia que o homem faminto, que durante muito tempo esteve privado dos frutos da terra, evitasse os jejuns da fome antiga, então a lei não é violada, mas é cumprido. São Beda escreveu: Como os discípulos não tinham tempo para comer por causa da impertinência das multidões, tinham fome como os homens, mas cortando as orelhas, eles acalmaram sua necessidade, o que é uma indicação da austeridade da vida, de que não procuravam iguarias preparadas, mas sim comidas simples. Outros dizem que estas acusações foram feitas ao próprio Senhor, mas poderiam ter sido dirigidos por diferentes pessoas ao Senhor e também aos discípulos, e a quem quer que fosse, a acusação foi dirigida especialmente a ele. Lavaram o grão, porque quem quer seguir o corpo de Jesus Cristo mata o velho em suas ações, separando-o dos pensamentos terrenos. São João Crisóstomo escreveu:
Observe que quando o Salvador fala de seus servos, menciona servos como Davi e os sacerdotes, mas quando fala de si mesmo menciona o Pai, como quando diz: Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho em São João 5, versículo 17. São Marcos confessa que disse isso, referindo-se às duas naturezas, porque disse: O sábado foi feito para os homens, e não o homem para o sábado. Convém, portanto, que o sábado seja antes submetido ao homem, que o homem não está sujeito ao jugo do sábado em São Marcos, capítulo 2, versículo 27. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!